pessoa bebe em quantidades maiores ou por um período maior do que o pretendido. Ele achava que ia beber 1 ou 2 cervejas, ele foi lá e bebeu 4, 5. Ele achava que ia beber durante 1 hora. Poxa, eu vou lá me encontrar com meus amigos, vou ficar 1, 2 horas. Vai lá e fica 4 horas, 5 horas. Por exemplo, você olha pra pessoa e pensa, poxa, no final de semana eu combino de a gente almoçar juntos, ele começa a beber 10 da manhã e aí ele perde o almoço comigo. Então significa que ele não se importa com você? Não necessariamente. Porque uma pessoa que tem problema com álcool, ela pode ter isso como um sintoma. Ela começou a beber, opa, ela se perde um pouco. O camarada ou a camarada, ela tem dificuldade em diminuir a quantidade de álcool. Ela até se imagina diminuindo. Ela até gostaria de diminuir, mas ela não consegue. É difícil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os sintomas do alcoolismo, para que você entenda os sintomas do alcoolismo para fazer quem você ama parar de beber. Então, porque muitas vezes você pode ficar em dúvida e pode começar a achar que o comportamento da pessoa que você ama, ele é falta de caráter, ou é uma falta de vergonha na cara, ou até mesmo não entender atitudes que são, na verdade, sintomas da doença. E na medida em que você entende isso, o caminho começa a ficar mais claro, já porque a gente parte desse início, né? Então é muito importante que você entenda um pouco mais dos sintomas do alcoolismo para você poder fazer quem você ama parar de beber, tá bom? Então vamos lá. Nilza, você não está conseguindo entrar na comunidade do Facebook novamente. Então espera um pouquinho só, Nilza, que eu vi o teu caso, eu vou liberar assim que possível, tá? Então vamos lá. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre uma lista de sintomas e vou discorrer para você sobre o que significam esses sintomas. A minha ideia é que com isso você tenha mais condições de entender o que está acontecendo e isso vai te ajudar a entender o que fazer com isso também, né? Porque se você não sabe com o que você está lidando, fica muito difícil você saber ou imaginar quais as suas opções, quais caminhos você pode seguir. E muitas vezes você sofre com a forma de beber de alguém que você ama, sem entender isso porque, de fato, ou você nunca acessou esse tipo de conteúdo, ou quando você acessou as informações de uma forma solta, e aí fica muito difícil entender se você não tem uma explicação mais detalhada sobre isso. Então vamos lá, se você tiver papel e caneta, eu recomendo que você pegue, porque eu vou te falar aqui uma lista de sintomas, que são critérios, né, que a gente tem. Como é que a gente faz para entender que uma pessoa tem alcoolismo? Existem manuais, né, diagnósticos que os profissionais se baseiam nisso. Não vem da cabeça de uma pessoa, eu olho para a cara do fulano e eu acho que ele tem cara de alcoolista. Não. Um profissional vai observar e vai definir essa característica, esse diagnóstico, vamos dizer assim, através de um manual, né, que foi estudado de uma forma muito intensiva ao longo de muitos anos, que passou por uma grande revisão. E esse manual, o manual mais importante que nós temos hoje em saúde mental é o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, né, da Sociedade Americana de Psiquiatria. Então a gente utiliza esse manual como um norte assim, para conseguir fazer os diagnósticos. E, inclusive, dentro desse manual, nós encontramos lá um termo chamado transtorno por uso de substância álcool. No passado, as pessoas dividiam entre abuso de álcool e dependência ao álcool. Os manuais dividiam, né? Hoje em dia, o que a gente tem de mais moderno, a gente não divide dessa forma. Então eu vou te falar esses critérios e vou te falar mais objetivamente, porque teve uma live recentemente que eu fiz falando sobre a síndrome de dependência alcoólica, que tem uma característica um pouco mais de base para você entender fundamentalmente, né, como que começaram a pensar sobre o alcoolismo. E nessa live de hoje eu vou te falar de uma forma o que é mais atual sobre isso, o que a gente tem de mais recente, né, mais fresco, para você entender como é que se enxerga o alcoolismo hoje, e aí você vai ter mais clareza sobre até se a pessoa que você ama tem características assim ou não. Então, se você está com seu papel e caneta, você pode marcar
somente aqueles itens, eu vou te falar, né, uma série de itens, e você vai marcar aqueles itens e vai anotar aqueles itens que você acredita que acontecem com a pessoa que você ama. E para você ter uma ideia, são 11 itens, desculpa, são 11 itens, 11 critérios. A pessoa não precisa ter os 11 para ser classificada como alcoolista. Se a pessoa ela tem 2 a 3 desses sintomas que eu vou descrever, ela tem alcoolismo leve. Já anota, tá? Esse aí vai te ajudar. Quando eu vou falar dos critérios, esse parâmetro vai te ajudar. Então, 2 a 3 sintomas, alcoolismo leve. Coloca para mim no chat, escreve aí. 2 a 3 sintomas, alcoolismo leve. Escreve também aí. Se você não está com caderno, escreve no chat, vai te ajudar a memorizar. 4 a 5 sintomas, alcoolismo moderado. 6 ou mais sintomas, alcoolismo grave. Certo? Tá pronto? Então vamos lá. São 11. Como é que é o leve? Vai gravando aí. Né? Já, quem colocou no chat aí já tá na frente. Então é o seguinte, são 11 critérios e a ideia, obviamente, desses manuais são entender se a pessoa tem ou não um diagnóstico. Então, a primeira coisa que ele coloca é o seguinte, olha, esses sintomas eles precisam estar ocorrendo na ponta do lápis durante um período de pelo menos 12 meses, um ano. Mas isso aí é para ser um pouco mais preciso. Mas a gente já consegue levantar uma suspeita muito grande, mesmo antes de 12 meses. Mesmo se a pessoa está fazendo isso há alguns meses. E, de novo, a pessoa que você ama não precisa ter um critério na ponta do lápis de alcoolismo para você poder usar as técnicas e fazer a pessoa que você ama parar de beber e parar de ter prejuízos decorrentes disso também. Então, fica atento a isso. Mas, né, o que a gente tem na ponta do lápis são pelo menos 12 meses. Critério número 1. O álcool é frequentemente consumido, a pessoa bebe, em quantidades maiores ou por um período maior do que o pretendido. O que significa isso? O cidadão, ele achava que ia beber 1 ou 2 cervejas, ele foi lá e bebeu 4, 5. Ele achava que ia beber durante 1 hora. Poxa, eu vou lá me encontrar com meus amigos, vou ficar 1, 2 horas. Vai lá e fica 4 horas, 5 horas. Tá? Então esse é um critério. A pessoa que você mantém esse critério, então coloca aí, se tem um check. Por exemplo, você olha para a pessoa e pensa, poxa, no final de semana eu combino de a gente almoçar juntos, ele começa a beber 10 da manhã e aí ele perde o almoço comigo. Então significa que ele não se importa com você? Não necessariamente. Porque uma pessoa que tem problema com álcool, ela pode ter isso como um sintoma. Ela começou a beber, ela se perde um pouco. Por razões que tem como explicar isso a nível cerebral, mas não vai ser o ponto agora, tá? Tem outras lives que eu explico o porquê disso. Mas então, tem isso ou não? Já viu a pessoa que você ama? Já percebeu se isso acontece com ela ou não? Bom, ela não precisa ter todos os critérios, né? Mesmo que ela não tenha esse, se ela tiver 2 ou 3, é alcoolismo leve. Então, algumas pessoas já marcaram 1, né? E o segundo é: existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do álcool. Em outras palavras, o camarada ou a camarada, ela tem dificuldade em diminuir a quantidade de álcool. Ela até se imagina diminuindo. Ela até gostaria de diminuir, mas ela não consegue. É difícil. Tem um desejo e ela tenta e falha. Porque é impossível ela parar de beber? Não é porque é impossível. É porque é difícil. É difícil. Então a gente já está começando a perceber que não é uma coisa tão controlável assim. Cuidado. Por isso que eu estou explicando isso, você não está só lendo essa lista. Porque eu estou aqui para te esclarecer isso. Quando a pessoa, ela às vezes percebe que está difícil parar de beber, ela por um mecanismo psicológico para se proteger contra essa informação desagradável, ela pode começar a meio que mentir para si mesma. Isso é uma coisa que todos podemos fazer em algum momento, mas é comum que uma pessoa com problema com álcool, nesses momentos, perceba que é difícil beber menos e ela
Se justifique, racionalize para si mesma que, sabe, eu queria beber 2 horas e bebi mais. Eu não queria parar de beber, eu queria continuar bebendo dessa forma. Percebe? Então ela pode racionalizar isso, mesmo tendo, você percebe que ela não está conseguindo. Mesmo que ela não demonstre que tá tendo dificuldade para parar. Você percebe. Às vezes ela não fala, mas você percebe. E aí, essa característica de ter desejo persistente de parar de beber, de ter a ideia, poxa, eu precisava parar de beber. Ou tentar parar de beber e não conseguir várias vezes. Tem ou não tem? É um critério. Se você está prestando atenção, esse foi o segundo. Se a pessoa que você ama já tem esses dois, o que aconteceu? Alcoolismo leve. Percebe? E aí? Tem ou não tem? Terceiro. Quer saber o terceiro? Vamos lá. Vamos ver. Vamos pro terceiro critério. Terceiro critério. Olha só. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para adquirir, para obter álcool, ou ou bebendo, ou na recuperação dos seus efeitos. Então perceba, parece um pouco com o primeiro critério, né? Antes a pessoa bebia por mais quantidade ou mais tempo do que ela queria, do que ela pretendia. Agora a gente está falando que no terceiro critério ela gasta muito tempo em atividades para ter álcool, ou ela vai comprar num lugar mais longe, ela perde muitas horas da vida dela, perde dias da vida dela às vezes, bebendo e se recuperando dos efeitos do álcool. Pensa, a pessoa que vai bebendo, fica bebendo o final de semana inteiro, daí, sei lá, domingo é uma droga porque tá de ressaca, ou segunda-feira, às vezes ele perdeu tanto o controle que faltou no serviço. Percebe? Não bebeu nenhum dia da semana. Segunda a quinta não bebeu nada. Sexta-feira começou, se perdeu. Gastou um tempão, desperdiçou o final de semana inteiro bebendo. É sobre isso que a gente está falando. Gasta um tempão ou bebendo, ou indo atrás de bebida, ou de ressaca, né? Se recuperando dos efeitos do álcool. Certo? Ficou claro? Qualquer dúvida vai me contando aqui no chat. Quarto critério. Só deixa eu complementar o terceiro, que é o seguinte. Perceba, são esses critérios que eu falei até agora, eles mostram que é difícil segurar depois que começa a beber. E é difícil reconhecer porque, poxa, por várias razões, mas uma delas é porque é difícil você olhar para você perdendo o controle das coisas. Ninguém gosta de se enxergar como incapaz, entende? Então, essa é mais uma das razões pela qual, por exemplo, você pode ficar irritada com a pessoa que você ama, achando que é um mero capricho dela. Mas não é um mero capricho. De novo, se você é novo ou nova aqui, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que, então a pessoa que você ama é um café com leite, é um coitadinho que não tem o que fazer e a única coisa que ele pode fazer é beber. Não, não é isso. Eu estou te apresentando um pouco sobre os sintomas do alcoolismo para você entender que não é uma bobagem. Não é um mero capricho do outro. Essa pessoa que está tendo esses sintomas não tá fácil. Por mais que ela vai olhar para você e dizer que tá uma maravilha, mas não é bem assim, você sabe, né? Você sabe que um ser humano pode mostrar algo muito diferente do que está acontecendo lá dentro, né? Então vamos lá. Quarto critério. Esse critério tem muitos familiares que ficam bravos quando acontece. Mesmo na sobriedade, quando a pessoa está sem beber, esse critério ainda pode continuar existindo em alguns momentos, né? Não o tempo todo, mas em alguns momentos-chave pode acontecer e irrita muitos familiares. Mas você não precisa ficar irritada com isso. Isso é um obstáculo possível de ser superado. Mas é um sintoma do alcoolismo, que é o quê? Ter fissura ou um forte desejo de usar o álcool. Você olha lá para o fulano e vê ele como o álcool destruiu tanta coisa na vida dele, como é que ele pode ainda ter desejo de usar o álcool? Sim, tem mecanismos cerebrais que explicam isso. O álcool soa, né, de uma forma errada, um aprendizado enganoso, e é aí que mora a doença. O cérebro aprendeu errado a gostar de uma coisa que é ruim. E aí ele vai gostar. Só que a gente gosta de coisas que são ruins e a maioria de nós até luta contra isso. E a gente supera. Por exemplo, quem come muito doce, quem não faz exercício. Entende o que eu quero dizer? O álcool mexe nessas paradas aí. Só que o alcoolismo é mais intenso, obviamente, e aí vem essa fissura, o desejo de beber.
isso não significa que, olha, a pessoa vai beber, mas é um sintoma. Então perceba, quando você vai pensar que a pessoa que você ama precisa parar de beber, você está, de uma forma ou de outra, convidando ela para superar, para tolerar essa dificuldade de ter vontade de beber. E aí quando perguntam para mim, Vitor, eu posso beber na frente dele? Aí é relativo, né? Você quer correr esse risco? Por que você vai correr esse risco? Se a pessoa quando bebe, quando ela não está bebendo e ela pode sentir um forte desejo de beber, muito mais forte talvez do que você tenha imaginado na sua vida toda, muito mais intenso do que você imagine na sua vida que ele pode sentir, não é igual você talvez, você vai colocar ele nessa situação para quê? Né? Para quê? Poder? Pode. É um risco. Ah, garantia que ele vai beber? Não. Mas isso pode mexer até... E tem muitos alcoolistas que ficam com vergonha de pedir para você não beber. Que ele olha assim e fala, dependendo do estágio que a pessoa tá, né? Ela vai olhar e vai falar, olha, eu não quero atrapalhar a tua vida. Eu não quero que... Eu não posso beber, mas você não tem alcoolismo, então você pode beber. E às vezes por medo de desagradar, ou por educação, ou por vergonha, ele vai dizer para você talvez que não tenha problema. E ele acha que tem que aguentar isso no osso. Pelo menos no início, nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, é melhor você não beber nada, tá? É melhor, se assegura mais. Depois que passa bastante tempo, aí quem sabe isso possa ser negociado com calma. Mas principalmente no início da sobriedade, é importante evitar porque é um sintoma do alcoolismo, sentir desejo de beber. E a gente sabe como às vezes é difícil controlar um desejo muito grande, né? É um desafio que, se possível, evitar, melhor. Quinto critério. Quantos critérios? E aí? Quantos critérios você marcou aí para a pessoa que você ama? Eu falei de 4 critérios, a gente vai chegar em 11. Conta aí para mim no chat quantos critérios você já percebeu aí. Você que está prestando atenção, me conta. Quantos que você marcou aí já? Quantos que a pessoa que você ama aparenta ter? Vamos lá então. Quinto critério. O uso recorrente do álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Quer dizer o quê? O cara bebe final de semana, ou a mulher bebe final de semana. Bebe tanto que não cuida dos filhos no final de semana, deixa tudo para você cuidar. Ela bebe tanto que ela falta no trabalho na segunda-feira, esquece de pagar uma conta, gasta mais dinheiro com a conta do que com deixa de ter dinheiro para pagar uma conta, para pagar um mercado, ou a luz, porque gastou com bebida. Então percebe, a pessoa continua bebendo, mesmo isso resultando num fracasso em desempenhar papéis. Começa a ficar, o homem começa a ficar broxa, perder o desempenho sexual, criando piorando a vida sexual do casal, ou a mulher passa a não ter mais interesse sexual. Claro, não é só sexo, mas está entendendo? Eu estou falando aqui de variações de possibilidades que o álcool pode causar, que são muitas, né? Que vão fazer com que a pessoa, de uma forma ou de outra, ela tenha um fracasso, ela tenha prejuízo na capacidade de desempenhar papéis importantes na vida dela. Né? Não é um detalhe, é um papel importante na vida dela, por conta de beber, e continua bebendo. Isso desespera muita gente, né? E quando você não entende, é desesperador. Você vê uma pessoa que você ama que está perdendo tudo, está dando tudo errado na vida dela, e ela acaba presa no ciclo do álcool. Está percebendo como a doença do alcoolismo é perversa? Por isso que é necessária uma estratégia, não é uma coisa qualquer. Por isso que precisa entender tanto, mas que vale a pena no final das contas, né? Para você conseguir não deixar essa doença maldita roubar a pessoa que você ama de você e dela mesma. Tá entendendo? 5 critérios, já falei, né? Agora vamos pro 6º critério. É parecido com o anterior, mas não é a mesma coisa. O detalhe. Uso continuado do álcool apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos seus efeitos. Aqui a gente está falando do cara que, mais especificamente, ele não só falha nos papéis dele, mas ele começa a ter dificuldade com as amizades,
né? Um bom amigo que o cara tinha, ele não bebe, aí se desentendeu, ou briga com os filhos, ou briga com a esposa, discute por besteira. Ah, mas o cara sempre foi chato, a mulher sempre foi chata, mas daí quando bebe fica mais chata ainda. Então quer dizer o quê? Coisas que são causadas ou pioradas pelo efeito do álcool, no âmbito mais, na esfera mais social, na esfera mais dos relacionamentos, né? A pessoa acaba tendo falsos amigos, né? Um amigo de copo, aquele amigo que se você for pro hospital, quer saber se o cara é teu amigo, se a mulher é tua amiga, se imagina ficando doente no hospital. Quem vai te visitar, você pode colocar na lista, né? É um crivo, né? Não significa que todo mundo. Mas já pode começar a pensar, me visitaria no hospital, talvez seja meu amigo. Se não, é no máximo um colega, um conhecido. Uma pessoa que, né? E o alcoolista, ele acaba tendo problemas sociais tão grandes que ele vai se envolvendo com gente que não tá nem aí pra ele. Né? São meus amigos, são coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. Pra beber junto, beleza. De repente até paga a bebida. Agora vai te visitar no hospital? Não vai. Não vai. Não se importa esse nível. E vai estragando relacionamentos que são caros, que são bons, que são valiosos para ele. Né? A pessoa perdeu o contato com a família, mesmo gostando da família, que não tem a ver com a pessoa parou de se importar com a família, daí começou a causar encrenca com a família por causa do álcool. Não é bem assim. Em geral, o álcool por si só ele já faz esse negócio. Esse é o critério número 6. E aí, quantos critérios que rolou aí? Quantos que deu aí? Conta pra mim, já falei de 6 critérios, são 11. Né? Lembra lá que eu falei no início? Alcoolismo leve, quantos critérios? 2 a 3. Moderado, 4 a 5. Grave, 6 ou mais. Quanto que deu aí? Compartilha aí com a gente no chat. Vamos interagir. Vem cá. Ó, agora tem o 7º. A gente tá falando aqui, a gente falei já dos papéis, né? Papéis esperados da pessoa, né? Por exemplo, papéis no trabalho, olha, não cumpre tão bem a função, ou na escola, se a pessoa estudar na faculdade, ou em casa, né? Nos papéis esperados, que é o 5º critério. Eu falei de problemas sociais, que é o 6º critério. E agora o 7º critério é atividades também sociais, profissionais, ou até de lazer, são abandonadas ou reduzidas para beber. É aquela coisa de que, eu só vou se tiver álcool. O amigo que não bebe é um amigo chato. Pô, eu não vou tentar ter uma promoção no trabalho porque eu prefiro ficar bebendo. Começa a reduzir a importância aparente das coisas e o álcool parece mais interessante. O álcool acaba sendo mais presente na vida. Então a pessoa vai abandonando convívios. Por exemplo, jogava futebol toda quarta-feira. Não joga mais, agora só bebe. Né? Só faz coisas que tem a ver com bebida. E cada vez vai diminuindo o resto das atividades. A diferença dos 3 últimos é sutil, mas ela é diferente. O critério 5, a gente está falando aqui de papéis. Olha, era esperado que o fulano pagasse a conta de luz em casa. E ele não pagou porque estava bebendo. Critério 5. O critério 6 é o quê? A pessoa começou a caçar encrenca. Tem um monte de problema social. Né? Briga com as pessoas, discute com a família. Critério 6. A diferença, por exemplo, o papel social que a pessoa tem, por exemplo, um papel que a pessoa tem em casa, sei lá, pagar a conta de luz. Um papel de marido é o quê? De repente, eu até usei o exemplo de satisfazer a esposa sexualmente ou vice-versa. Que não é bem um papel oficial, mas tá entendendo? Tem a ver mais com um papel, né? Talvez seja mais claro dizer que a conta de luz que o cara não pagou, ou a mulher não pagou, quer dizer, um papel esperado dele que não foi cumprido por causa do álcool. No 6 é social. Teve problemas sociais, de relacionamentos. O 7, a gente já tá falando que não só tem problemas, não só não tá cumprindo direito os papéis, mas o critério 7 começou a largar as coisas que não tem álcool. O mundo ficou meio cinza e o mundo com álcool parece mais colorido. Não tem mais graça jogar futebol na quarta. A graça é só beber. Não tem mais graça eu sair com os amigos que não bebiam. Agora só me saio com pessoas que bebem. Começa a diminuir o interesse da pessoa nas coisas da vida que não tem a ver com álcool. E aí uma pessoa desavisada pode olhar para isso e pensar: o fulano simplesmente ele é assim, olha só, ele prefere o álcool.
Mas não é que ele prefere o álcool, e aí que tá a ilusão, e aí que tá a confusão. Não é que ele prefere o álcool. É igual você dizer uma pessoa que tá na areia movediça e dizer que ela prefere afundar. Ela pode até dizer, eu quero afundar porque a areia é quentinha, mas não é que ela quer afundar, não, ela não tá escolhendo isso daí. Nem que ela diga, ela não tá escolhendo, isso aí, ela tá sendo arrastada pela correnteza. E pior de tudo, que por razões cerebrais até, que a gente pode até falar em outros momentos, eu falo isso em outros vídeos, mas não vou falar agora para focar aqui. A pessoa tende a ser a última a perceber. Até essa é uma das razões pelas quais eu falo para familiares. Tá entendendo? A pessoa está sendo sugada. A gente falou aqui de 7 critérios que a pessoa, de uma forma ou de outra, está sendo sugada para beber. E aí você olha para ela dizendo, eu tô sendo sugado, mas tá sendo legal. Eu curto, eu bebo sim, tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Eu sei, dá raiva às vezes, né? Você pensa, mas como é que pode ser tão besta? Como é que pode ser tão tonto? Como é que você pode ser tão tolo? Como é que você não pode não enxergar o óbvio? E eu tô te explicando aqui como é que pode. Não é sacanagem. Você tá entendendo o peso disso que eu tô falando? Não é sacanagem. Não é que o cara é tonto, que a mulher é besta. Não é isso. E eu sei que dá raiva, porque parece que é. Você olha, nossa, mas tá tão claro que parece que o outro tá se fazendo, parece que ele tá, né? Que ele tá de brincadeira, que ele tá mentindo, que ele tá querendo fazer um drama, ou tá querendo chamar atenção, ou que ele não se importa. Mas não é isso. Não é isso. Espero que agora esteja ficando um pouco mais claro pra você. Tá entendendo? Tá sendo sugada pelo álcool. E aqui eu falei só de 7, ainda faltam mais alguns. Critério 8. Esse critério 8, olha, ele é muito comum. E eu tenho certeza que você já viu muita gente com esse critério 8 e você nem se deu conta. Parece corriqueira, normal, é tranquilo. O critério 8 é quando a pessoa usa, o 8º critério, né? A pessoa usa o álcool, ela continua bebendo recorrentemente, não é uma vez só, mas ela continua bebendo em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física. Quer dizer o quê? A pessoa bebe e é um pintor de prédio, que ela tem que subir escada. Ela bebe e vai pescar. Tem estudos mostrando que o nível de álcool no sangue e mortes por afogamento em quem vai pescar está associado. Quer dizer o quê? Ele está se expondo a um risco de integridade física. Dirige depois de beber. Mas tomou só 2, 3 latinhas. Tudo bem dirigir. O risco de morrer aumenta muito quando uma pessoa faz isso. E não só de morrer, mas de matar. Mas a gente está falando aqui de, se envolve recorrentemente em situações nas quais isso representa um perigo para a integridade física. A pessoa se coloca num risco de morrer. E não é porque ela quer morrer, não. É porque, por razões cerebrais, que a gente pode falar em outro momento, o alcoolismo, a pessoa quando bebe recorrentemente, quando esse problema começa a se estabelecer, a percepção de risco diminui. E aí você olha e fala, cara, mas você não poderia beber e dirigir. Ele vai olhar pra você e falar, não, isso não é um problema, tá tudo certo. Eu dirijo bem quando eu bebo. Mas bicho, você não entende o óbvio? Não é tão claro pra ele quanto é pra você. Tem a ver com o sintoma do alcoolismo. Tá entendendo o rolo? E aí a gente vai para o 9º critério. O 9º critério é qual? O uso do álcool é mantido, a pessoa continua bebendo, apesar de saber que ela tem um problema físico ou psicológico que é persistente, né? Ou recorrente, que tende a ser causado ou piorado pelo álcool. Quer dizer o quê? O cidadão ou a cidadã tem gastrite e bebe. Tem pressão alta e bebe. Tem depressão e bebe. Tem transtorno de ansiedade e bebe. Tem insônia e bebe. Ela tem refluxo e bebe. Ela tem gota e bebe. Ela tem um problema cardíaco, ela não poderia beber e bebe. É uma lista enorme de coisas, porque o álcool faz mal para quase tudo, qualquer coisa psiquiátrica. Ela faz terapia e bebe. Sabia? Uma das minhas especialidades, né, eu fiz residência médica em psiquiatria e em psicoterapias.
uma pessoa que está fazendo uma terapia, por exemplo, para qualquer coisa que seja, existem várias pesquisas mostrando que o álcool está associado a menor eficácia. Porque o álcool prejudica a capacidade do cérebro de aprender, de digerir emoções. E essas áreas do cérebro são importantes quando a gente está pensando na melhora psicológica de alguém. Então a pessoa que faria 5 anos de terapia e melhoraria, bebendo ela vai precisar fazer 10, 15 anos. Se é que vai ter resultado. Tá entendendo? Então não dá para misturar. A pessoa tem dor crônica e bebe. Né? O cara tem uma dor crônica lá, uma lesão, algum problema que ela teve lá na coluna ou fibromialgia e bebe. Ela então, apesar de ter consciência, né? Porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, mas ela diabetes, né? E bebe. O que é? Ela começa a ter uma menor previsão de risco. Ela olha e parece que ela não se dá conta do amanhã que vai ser horrível, não se dá conta daquele ciclo que está fazendo ela piorar. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem dor crônica e bebe, ela vai piorar da dor e do humor. E o humor piora a dor. E a dor piora o humor. Já pensou? A vida vai começando a ficar miserável. Vai começando a ficar horrível. Aí o sono piora. A pessoa com dor não pode beber. Né? Como o mestre Alexandre Henriques, né? Que está aqui, que é especialista em dor. Né? Se quiser saber mais sobre dor, pode seguir ele ali. E aí, ó. Ansiedade, bebe. Essa é clássica. Ah, fica muito ansioso, tem uma fobia social, não consegue conversar com as pessoas, fica muito tímido e bebe. Vai piorar, vai piorar. Vai piorar. E às vezes ela sabe, mas continua fazendo isso. É um sintoma do alcoolismo, né? É o 9º sintoma. Ou pior ainda, a pessoa tá gestante e bebe. Ou o casal tá querendo engravidar e algum dos dois bebe. Porque você sabia? Pesquisas mais recentes estão mostrando que inclusive o homem que bebe e ele tá querendo engravidar a esposa, o casal quer engravidar, mesmo se só o homem beber, ele acaba acontecendo o quê? Ele acaba podendo levar prejuízos no filho. Né? Porque aquele espermatozoide que está com um nível de concentração de álcool, ele pode ter uma imperfeição. Então, é um problema. Tá entendendo? Às vezes na sutileza, né? Às vezes na sutileza você acaba percebendo que o álcool não encaixa bem aí. E a pessoa continua bebendo. Isso se a gente for pensar no resto. Tem obesidade e bebe. Não rola, né? Não rola. É um problema de saúde, físico ou psicológico, que está sendo causado ou piorado pelo álcool. Porque a pessoa às vezes nem tem depressão. Vamos dizer, ela não tinha depressão, mas ela, conforme ela foi bebendo mais, o álcool ele causa sintomas depressivos, ele causa sintomas, por exemplo, uma pessoa que é bipolar, nunca teve uma crise, começou a tomar um monte de porres, um atrás do outro e tal, de repente desencadeou uma crise. A gente já começa a pensar que pode ter um alcoolismo envolvido também. Tá entendendo? E olha só que doido. Na maior parte das vezes, você olha pra pessoa e pensa, ela tá bebendo porque ela tá deprimida. Então é justificável, né? Pô, ela tá sofrendo tanto, ela usa o álcool como uma fuga. Mas é igual você dizer assim, olha, o fulano queimou a mão, ele tá usando a água fervente como uma fuga. Tá entendendo? Vai queimar mais. Vai queimar mais a mão. Fulano queimou a mão, não dá pra usar água fervente pra fugir disso. Tá entendendo? 10º critério. Conta pra mim aí, quantos critérios já marcou aí no teu caderno? Quantos critérios? Conta pra mim no chat. Coloca aí, vamos ver. Olha só, 10º critério, que a gente já tá quase no fim dos critérios. Você percebeu? Depois eu vou falar isso. 10º critério. Quem tá com o caderninho aí, tolerância. Tolerância quer dizer o quê? A pessoa acaba tolerando mais o álcool. O que acontece? A pessoa acaba precisando de doses cada vez maiores para ter o nível de intoxicação que ela queria. Eu quero ficar no grau, eu quero ficar alegrinho, eu quero ficar tontinho, eu quero ficar meio bêbado. Antes o fulano tomava 5. Agora ele toma 15. Antes ele tomava 15, agora ele já toma 20 para estar no grau que ele quer estar. Agora ele toma 5, não acontece nada.
Ou, claro, a pessoa com a mesma dose começa a ter menos efeito. Né? Quer dizer o quê? A pessoa está ficando mais forte pro álcool. Só que não é mais forte. Quando você perde a sensibilidade, você está ficando mais fraco, na verdade, né? Quando você olha, por exemplo, olha só, o sol não machuca mais o meu olho. Eu posso olhar para o sol e meu olho não machuca mais. Não incomoda mais olhar direto para o sol, o meu olho. Pô, você está ficando cego. Isso não é bom. Não é bom, não. Já pensou? Você poder olhar para o sol e não machucar o seu olho, sem óculos, sem nada. Se você não está incomodando, você está ficando cego. Porque é natural, a sensibilidade nossa. Então quer dizer o quê? A pessoa acaba tendo já... Aqui é um dos primeiros critérios físicos do sentido mais estrito que a gente consegue ver. Até agora eu falei basicamente de coisas que a gente poderia atribuir à esfera psicológica. Não tem muita diferença, se a gente olhar mais profundamente, não tem diferença, mas de uma forma mais superficial, mais leiga, essa é a primeira vez que eu estou falando desses 11 critérios, perceba. O 10º foi o primeiro que eu falei que é mais físico, assim, mais verificável. Claro, de novo, se a gente for olhar mais profundamente, isso não tem diferença, mas para você que está chegando agora, para você começar a entender de uma forma didática, esse é o primeiro sintoma mais físico. Por que físico, Vitor? Porque a pessoa vai ficando mais forte, mais tolerante ao álcool. Por quê? Porque ela começa a ter o cérebro começa a reagir, tentando se proteger do álcool, o fígado também começa a reagir, tentando se proteger do álcool, e isso que faz o álcool soar que tem menos efeito. É uma resposta do organismo. E aí, olha só o paradoxo. Você olha você olha duas pessoas, uma que bebe 2 latinhas já está falando abobrinha, e o outro que bebe 6 e fica de boa, na moral. Fica tranquilo, sossegado, você nem percebe. Daí, se você não souber disso, você vai achar que a pessoa que bebeu 2 e fica alegrinha, que ele tem mais problema que o outro. Não, o outro lá, ele bebeu 6, mas ele tá normal. Você vê como é o contrário? Você já sabia disso? Comenta pra mim. Então, ficar forte pro álcool é um fator que mostra, é um sintoma a mais do alcoolismo. Tem gente que falou aí que já passou 9 critérios, hein? 9 critérios, uma outra pessoa falou 10 critérios. Lembra lá? 2 a 3 critérios, alcoolismo leve. 4 a 5, moderado. 6 ou mais, alcoolismo grave. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E só agora é aquele sintoma que a maioria acha que é alcoolismo. Até agora, tudo que eu falei, a maioria nunca pensou. Fala a verdade, me conta aqui, você já sabia desses critérios aí? Falei pra você de 10 critérios. A maioria das pessoas só vai pensar que é alcoolismo a partir do próximo critério que eu vou falar. O que eu disse até agora, as pessoas olham e pensam que é falha de caráter, que é sem vergonhice, que é falta de respeito ou de força, de vontade. Tá percebendo? Eu falei de 10 critérios. E a maioria das pessoas nunca pensou, falando agora é fácil, mas você vendo a pessoa com esses critérios que eu falei até agora, parece que o cara, porque eu falei aqui, de ter vontade de usar. Isso aí é sacanagem, o fulano simplesmente gosta de beber. O cara perde, ele bebe muito durante muito tempo e bebe pesado. O cara é um beberrão, um boêmio, é um festeiro. Não, cara. Não. Você tem noção? A gente tem 12% da população brasileira, em média, tem alcoolismo. Pelo menos leve. E a maioria é leve a moderado. 9%, só 1 a cada 10 alcoolistas tem um alcoolismo grave. É a minoria. Então quer dizer, das pessoas que bebem, se a gente pegar a matemática, pensa só, metade da população brasileira adulta não bebe nada. Tá? Isso é um dado oficial da LENAD, da Unifesp, né, de um estudo LENAD, um levantamento nacional. Mostrou que metade da população não bebe. Sim, tem mais ou menos 10 a 12% que tem alcoolismo no Brasil. Se metade não bebe, então das pessoas que bebem, pelo menos em torno de 24% tem alcoolismo. Então você já percebeu que uma pessoa que bebe, mesmo que de vez em quando, essa pessoa, 1/4 dessas pessoas tem alcoolismo? Olha só a multidão, cara! Se isso não te deixa apavorado, pensando, caramba,
Tem muita gente ao seu redor que é alcoolista e você nunca tinha percebido. Você olha e pensa, o cara trabalha, né? Porque não precisa ter o critério, nem todo mundo tem todos os critérios. O cara trabalha, cumpre as funções do trabalho, só que ele tem outros problemas. Ele bebe mais do que queria, né? Ele sente um desejo muito intenso de beber, difícil de controlar. Ele bebe, depois dirige, já tem 3 critérios. Ó, aí ele é forte pro álcool, já tem 4 critérios. É rapidão, o cara já virou alcoolista moderado. Não precisa tanta coisa assim. Faz sentido? É de explodir a cabeça você entender o que eu estou dizendo agora. E a maioria das pessoas só acha que uma pessoa tem alcoolismo a partir do próximo critério que eu vou falar. Esse próximo critério é um pouco mais claro, é um pouco mais popular. E aí, nesse momento, a pessoa olha e pensa, quando a pessoa tem aquilo ali, agora eu acho que é alcoolismo. Isso é um absurdo. Isso não pode ficar assim. Não dá pra ficar cego por uma coisa que está tão presente. Então vamos lá, 11º critério. Abstinência. Sabe aquela história? Fulano bebe para firmar o pulso. Quando fulano não bebe, ele já acorda e bebe. E não precisa acordar e beber, tá? Abstinência são sintomas que a pessoa tem quando ela para de beber. Sintomas mais intensos. Quando ela para de beber ou reduz a dose do álcool. Por exemplo, aquela pessoa que acorda já tremendo, bebe algumas doses de álcool e daí passa o tremor. Esse tremor é um sintoma de abstinência ao álcool. Sintoma físico, mais intenso, mais claro, mais óbvio. Você vê a pessoa tremendo, sofrendo, uma angústia tremenda, suando, vomitando. Aí ela bebe e alivia. Aí você olha, não, esse é o alcoolista, o resto não é. Você percebe como essa visão é loucura? Esse é só um critério, entre 11. Mas a maioria nem é assim. A maioria é o quê? A pessoa ela não queria beber, mas ela está bebendo ali a cada 3 dias. Ela passa 2 dias sem beber, tranquilo. Mas daí no 3º dia, bebe. Por quê? Porque o pico da abstinência ao álcool ele vai aumentando no 2º, no 3º dia. Aí a pessoa no 3º dia ela bebeu lá no domingo, falou que não ia beber mais, ou segunda-feira não fez diferença nenhuma, terça-feira foi sossegado, quarta-feira de manhã e de tarde foi uma beleza, mas quarta-feira à noite virou ciricutico, veio assim, formiga na bunda, e aí tem que sair para beber. Muitas vezes é um sintoma de abstinência que a pessoa nem percebeu, só que veio mais, mas não é necessariamente tremor, ela sentiu uma ansiedade maior, lá pelo 3º dia sem beber. Ou a pessoa tem uma ressaca, eu bebo para rebater a ressaca, né? Vou tomar mais uma para rebater a ressaca. É uma variação disso também, né? Porque a pessoa bebe e alivia esse sintoma. Quando alivia com o álcool, é muito provavelmente um sintoma de abstinência. E a pessoa, ela tem esses sintomas, ou ela para de ter esses sintomas conforme ela bebe álcool ou quando ela toma outras medicações que estão relacionadas ao álcool. Medicamento mais vendido do Brasil, praticamente. Um deles, Rivotril, o clonazepam. Às vezes a pessoa toma, ou alprazolam, Frontal, diazepam, né? Essas medicações aí, Valium, né? São medicações que muitas pessoas acabam usando nos dias que não bebe, como uma forma de tentar evitar os sintomas de abstinência. E aí no dia que vai beber não toma. Isso também é um critério. A pessoa está sofrendo para lidar com sintomas de abstinência. E presta atenção. Muito importante. Isso você não pode sair sem saber disso. Tem gente que acha que a pessoa, o mais difícil para a pessoa parar de beber é por causa disso. Então a pessoa tem uma necessidade de beber, por isso que ela não consegue parar. Não é por causa disso. Isso é um critério. Se fosse só esse critério, ia ser assim, para parar de beber, facinho. Mas não é. Todas essas coisas que eu te expliquei, todos esses sintomas que eu te expliquei, sobre aquela coisa de as outras coisas perderem a graça, o álcool parecer mais interessante, desejo de beber, fissura, que não está relacionado à abstinência, eu falei para você antes, não estou falando agora é separado. As atividades sociais que foram prejudicadas, a saúde que foi piorada, o humor que foi piorado, tá percebendo?
Aí a abstinência é só mais uma coisinha. Inclusive, com um tratamento médico adequado, um psiquiatra que entenda como tratar isso, a pessoa nem sente abstinência física. Isso pode ser eliminado, né? A pessoa faz um esquema medicamentoso correto, ela nem sente. Esse não é o maior problema, apesar de, obviamente, ser sofrido. Mas, Vitor, mas explica melhor, como é que são os sintomas de abstinência? Sintomas de abstinência são isso. Ó, vou te explicar, presta atenção e anota. Porque às vezes você está vendo isso aí e não se dá conta. Quando a pessoa para, assim, ó, ela tem que ter pelo menos 2 sintomas dos que eu vou falar. Ela parou de beber, em média, 4 a 12 horas sem beber. Ou quando reduziu muito o consumo de álcool. Tem que ter pelo menos 2 ou mais desses 8 sintomas que eu vou te falar. Tá? Eu vou deixar isso para gravação, depois você pega e volta, tá? Para eu falar rápido agora. Eu posso fazer uma live só sobre isso em outro momento, já fiz até. Ó, coração acelerado, hiperatividade autonômica, quer dizer o quê? Coração acelera, começa a suar frio, fica com a pele pegajosa, 1. Tremor nas mãos, 2. Terceiro, insônia. 4, náusea ou vômitos. 5, a pessoa começa a ver coisas que não estão ali, ou sentir bichinhos na pele, ou ouvir coisas que não estão ali, um barulho de ventilador, um barulho de alguém chamar. 6, ficar agitado, querendo andar de um lado para o outro, ficar agitado. 7, ansiedade, o cara fica muito ansioso, assim, fica muito desconfortável, uma disforia, um humor muito desagradável. E aí o 8º, que é o mais grave de todos, e esse pode ser até fatal, é mais raro, mas é possível, é a pessoa ter convulsões. A pessoa chega a ter convulsão por não beber. E aí vai chegar alguém e vai falar pra você: ah não, alcoolismo é falha de caráter. Falha de caráter é falar sobre alcoolismo sem ter o conhecimento mínimo. Tá entendendo? Não é falha de caráter. Os sintomas soam, você olha para uma pessoa assim, sem entender o que eu estou te dizendo, parece que a pessoa é uma pessoa egoísta, parece que é uma pessoa que não se importa com ninguém, parece que é uma pessoa inconsequente, parece que é uma pessoa desprezível às vezes, mas não é isso. Não se trata desse tipo de coisa, porque a gente não está falando aqui de uma pessoa que está no normal dela, que está bem, que está sossegada, que está vivendo tranquila, que a vida dela está bem, a saúde mental dela está legal e ela está agindo assim. Não. Ela está doente. Ela pode melhorar? Pode melhorar. É fácil? Não é. Se você participar disso, vai ser muito mais rápido e muito menos difícil. Você pode tomar iniciativa, até porque um dos sintomas do alcoolismo é o quê? A pessoa demorar para se dar conta. Enquanto isso, o álcool vai comendo o cérebro dela. Literalmente. Enquanto isso, essa pessoa vai sendo marginalizada. Porque pensa só, se você está assistindo essa live, as chances são de que você é uma das, ou é a pessoa que mais se importa com essa pessoa que bebe demais no planeta. Não importa se você é mãe, se você é esposa, se você é irmã, se você é amigo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, as chances são de que você é a pessoa no planeta que mais se importa com a vida desse homem, dessa mulher que bebe demais. E se a pessoa que mais se importa com essa outra não entender o que está acontecendo, não sobrou ninguém. Tá entendendo? Porque a maioria das pessoas vai fazer o que é rápido, o que é fácil, pelo raso, superficial. Vai olhar para o que está acontecendo, vai, isso não é problema meu. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. E tem que querer ser ajudado. E tem psiquiatra cretino, psicólogo cretino, que repete isso. E aí você, como é que vai lidar com essa situação? Aí fica ouvindo de um idiota de que só dá para ajudar quem quer ser ajudado, que se não quiser ajuda não tem o que fazer, tem que esperar chegar no fundo do poço. Que se você fica se importando com a pessoa que tem esse tipo de comportamento, que você tem problema. Porque quem é que vai amar alguém que tem alcoolismo? O alcoolismo não é assim, sempre foi alcoolista. Não, ele tende a ir piorando com o tempo. E aí você construiu uma vida, você construiu uma relação com essa pessoa, e aí ela começou a ficar doente, e todo mundo começa a falar para você jogar fora, como se fosse um lixo. E aí, se você não joga fora como se fosse um lixo, as pessoas olham pra você com desprezo. Nossa, fulana lá, não tem nem vergonha na cara, fica com aquele marido lá. Se fosse eu, já tinha dado um chute na bunda.
palpiteiros, né? Gente que tá cheio de louça para lavar, falando pelos cotovelos da vida dos outros, sem saber coisa nenhuma sobre o alcoolismo. Você olha para uma pessoa, ela parece egoísta. Parece egoísta. Parece uma pessoa que não vale a pena investir tempo e atenção. Parece. E esse é só um dos mecanismos pelos quais o alcoolismo mata. Porque a indústria do álcool poderosa que só, esperta que só, ela vende a ideia do álcool como uma coisa tão leve, tão de boa, tão associada à felicidade, e simplesmente diz, olha, beba com moderação. Uma propaganda completamente feita para falhar. Porque ela coloca a responsabilidade no indivíduo, como se o álcool não fosse uma droga avassaladora, que é uma das piores que existe, que mais mata neurônio. É uma das que mais tem pesquisas claras, inclusive uma pesquisa de fevereiro ou março desse ano, com mais de 16 mil exames de imagem, mostrando que mesmo que uma dose por dia de álcool atrofia o cérebro em várias áreas. E aí, todo mundo joga a culpa no alcoolista, no alcoólatra, lixo, nojento. E aí você olha o comportamento dele, e daí você olha e pensa, olha, existe uma lógica. Tá dizendo que o cara é egoísta, tá dizendo que a mulher é egoísta, que não é pra eu não me importar com essa pessoa, porque eu tenho que cuidar da minha vida e deixar ela se lascar, porque a hora que quebrar a cara vai aprender. Soa verdadeiro, mas é uma mentira. É uma grande mentira. E é um dos mecanismos pelos quais o álcool mata. É a mesma coisa que você falar, olha uma pessoa na rua e perceba, imagina, uma pessoa na rua, é didático o que eu estou dizendo, né? Não é igual, mas é para você entender a lógica. Pensa uma pessoa na rua, uma senhora ou um senhor que é aposentado, que era uma pessoa muito legal, ele ia lá e ajudava muito, sei lá, iria fazer trabalho voluntário na casa de idosos, ou sei lá, na creche, sei lá. A pessoa ajudava os outros. Desculpa, eu me perdi um pouco no raciocínio, né? Eu não trouxe o exemplo claro, assim, não estava com ele na cabeça, tá saindo agora. A pessoa, ela... Eu vou pegar um outro exemplo, tá? Me desculpa, vou pegar um outro exemplo mais claro. Você vai lá e tem o seu namorado ou a sua namorada, ele sempre foi atencioso com você. Mas de repente, ele ele vai lá e quebra a perna. Tá jogando futebol, quebra a perna. O seu namorado tava jogando futebol, quebrou a perna. E aí ele te ligava todos os dias naquele horário, ele não te ligou. E ele não pareceu curioso, ele não quis perguntar como é que estava o teu dia. Ele pareceu insensível quando você disse para ele que você não gostou do almoço que teve na sua casa. Ele pareceu insensível com você naquele dia porque você foi falar que foi um dia difícil no trabalho. Porque naquele dia ele estava sendo muito egoísta. Mas ele tinha acabado de quebrar a perna, tá entendendo? Quando uma pessoa quebra a perna, ou sei lá, vamos pegar um outro micro exemplo. Isso acontece comigo de vez em quando. Eu não sei se acontece com você, mas você tá andando, você chuta alguma coisa com o mindinho, no dedinho do pé. Alguns até soltam palavrão nessas horas. Naquele momento, naquele segundo, você não tá pensando em mais ninguém a não ser você mesmo. Tá entendendo? O que eu tô te dizendo é o quê? Que a dor, o sofrimento, o problema, ele faz com que a gente se volte para nós como mecanismo de defesa. Pensa só, o cérebro da pessoa tá cheio de desejos de usar, tá todo cheio de conflitos, tá cheio de... tudo atrapalhado, tá brilhando em relação ao álcool e o resto tá meio difícil de enxergar, tá meio cinza. Dá para olhar para essa pessoa e dizer que ela tá tendo o comportamento habitual dela? A gente consegue julgar que a atitude dela é quem ela é? Ou pior... Dá pra falar a idiotice de dizer que o álcool entra, a verdade sai? Pô. Tortura alguém. Tortura alguém pra tentar tirar um segredo da pessoa. Tortura, mas tortura. É muito mais fácil a pessoa te dizer uma coisa. Ela pode dizer a verdade? Pode. Mas se ela tá sendo torturada porque você quer saber uma informação dela, ela vai tender a dizer qualquer coisa pra parar de ser torturada. Vitor, isso é igual ao alcoolismo? Não, claro que não, mas é um exemplo didático, é uma comparação para você entender que a pessoa não está em condições normais. E uma pessoa que não está em condições normais, ela não vai fazer coisas normais. O álcool não melhora o desempenho em nada. Então a pessoa vai falar mais besteira para você.
Eu tô falando pra você ignorar, perdoar, tolerar, e agora o fulano, coitadinho do doentinho, agora é um café com leite, vamos só fazer carinho e massagem pra ele, porque tudo que ele fizer tá liberado? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas quando você entende o porquê das coisas erradas que ele tá fazendo, você começa a perceber que, ó, cara, existe sim um inimigo. Mas o inimigo é a doença, não é a pessoa que tá por trás. E esse inimigo é tão desgraçado que ele é camaleão às vezes. Ele parece que é a pessoa que você ama, mas não é. Ele está justamente sequestrando a pessoa que você ama e falando em nome dela. E você passa a odiar a pessoa que você ama e o sequestrador começa a ficar sorridente e feliz. Porque ele começa a ver que ninguém mais se importa com aquela pessoa. Então vem aqui que você pode ser meu. Imagina, uma coisa maligna, como se fosse um demônio. Ele começa a roubar a pessoa e quebrar todas as relações que importam. E você que está me assistindo talvez seja a pessoa que mais se importa. Você começa a perder a esperança, você começa a ficar com raiva, e esse inimigo que está sequestrando a pessoa que tem por trás, que é o alcoolismo, ele começa a sorrir e ficar feliz. Porque nada melhor para um predador do que matar uma presa isolada. Nada melhor para um criminoso destruir uma vítima isolada. Então esse mecanismo que às vezes faz você ficar com ódio, com raiva, associado a essa visão burra que muitas pessoas repetem a respeito do alcoolismo sem base nenhuma, com base na própria experiência do próprio sovaco de 30 anos fazendo tudo errado, aí você vai lá e perde a esperança, você vai lá e abandona uma pessoa que era importante para você, mas o comportamento dela passou a ser desagradável. E sim, é justificável, você pode ir embora se você quiser. De novo, você não tem obrigação. Mas você só tem a escolha real e é livre de verdade no momento em que você entende que tem uma opção. Pode ser diferente. É fácil? Não é fácil. Se quer uma coisa fácil, vai fazer outra coisa. A maioria das coisas boas da vida não são fáceis. Fazer um casamento sem alcoolismo funcionar bem não é fácil. Criar um filho não é fácil. Então, não é só mais uma das coisas que não são fáceis, mas que sim, com a informação correta e com a dedicação necessária, você também consegue, como muita gente já conseguiu, fazer alguém que ama parar de beber. E olha, sem deixar de cuidar de si, você não precisa se descabelar, você não precisa se desesperar. Você pode fazer isso de uma forma metódica, de uma forma organizada, de uma forma com um radar, um GPS, que é o método ACA. Que eu ensino no curso ACA, para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Cada mínimo detalhe. Eu pego na sua mão do começo ao fim. Certo? Então é isso aí, compartilha com outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Se você chegou até o fim, comenta para mim. Cheguei até o fim, eu vou adorar saber que você foi aplicado e que foi interessante para você esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!